Senhor Jesus, mais um encontro, nosso quarto encontro. Temos a nossa ilustre presença aqui do nosso irmão Paulo. Bem, irmão Paulo, final do curso a gente vai fazer uma feira. Então vamos lá. Nosso quarto encontro. Qual foi a temática que a gente encontrou aqui no nosso quarto encontro? Quem era Asaf? Asaf era no Antigo Testamento, ele foi um talentoso músico, líder do corpo no templo do rei Davi, autor de 12 salmos. Lá em 1 Crônicas 6:39, lá tem uma nota falando quem era Asaf. Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. Então esse é Asaf aqui. A gente tem vários Asaf, mas esse Asaf aqui especificamente. Então Asaf, ele era um homem santo, ele era um homem consagrado. Ele tocava músicas para Deus, era um líder espiritual também. Então ele tinha uma vida completamente conectada ao Senhor. Tanto é que ele escreve alguns salmos, inclusive esse, Salmo 73. O Salmo 73 ele já começa assim: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles há denúncia. Salmo de Asaf. Salmo 73 é o Salmo de Asaf. É engraçado a gente comparar o Salmo 73 e o Salmo 37. O Salmo 37
foi escrito por Davi. E ele trata do mesmo tema. Se a gente for meditar no Salmo 37, a gente vai encontrar ali muitas semelhanças entre eles. E o Salmo 37, só falando um pouquinho, Davi ele fala com propósito, né? Porque ele fala ali também das ciladas que Saul fez para ele e o que ele viveu. Ele relata ali também, vivenciando a sua história de vida ali no Salmo 37. No Salmo 73, um homem que era reto, segundo a palavra de Deus. E o que a gente tira aqui? Lições contidas no Salmo 73. A problemática, qual que era a problemática? A problemática do Salmo 73 se encontra nos 2 primeiros versículos. Depois, ao decorrer dos versículos, a gente vai explanando. Ele começa assim, versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os limpos de coração. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele servia a Deus, ele louvava a Deus, ele tocava música a Deus, ele era consagrado ao Senhor, e mesmo assim, no versículo 2, ele olhando para ele mesmo, ele relata no Salmo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí temos um alerta. O salmista, que era dedicado ao Senhor, ele quase escorregou, quase se desviou. E nós? E nós? Homem consagrado, que tocava louvores ao Senhor, quase se desviou. E falou ali: faltou pouco para escorregar-se nos meus passos. É um alerta, alerta. Olha aí, problemática dele, né? Estava a um passo da queda. Que queda era essa? Era uma queda física? Não, era uma queda espiritual. O inimigo vem para atacar e para tirar a sua paz. E você não pode se desviar do caminho do Senhor. Ele, como eu disse, ele tinha uma vida santa, uma vida pura, e mesmo assim, ele disse que estava a um passo da queda. No versículo 3, podemos ver, diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Ele quase caiu por ver a prosperidade dos ímpios. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Soberbos. Então ele tinha inveja daquele que não servia ao Senhor. Por se comparar a sua vida, a inveja, o que é inveja? Vamos entrar em definição de inveja. A inveja, não, eu não tenho inveja. Não, porque ninguém está isento da inveja. Eu vou te mostrar o porquê. A Bíblia vai te falar, não sou eu que estou falando. É a Bíblia. A inveja, ela é um desgosto ou pesar pelo sucesso alheio. Desejo violento em relação ao outro. Ser, ter e fazer. Aquele que tem inveja, ele não deseja ser o que o outro é. Ele deseja ser exatamente a pessoa. Ele deseja ter exatamente o que a pessoa tem. Ele deseja fazer exatamente o que a pessoa tem. Então esse mal é um mal bíblico. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente não está livre disso. E a inveja quase nos derrubou por essa comparação. Temos que estar muito atento à questão da inveja. E aí, como ele comparou? Asaf e o ímpio. Um
precisava dar uma bonança, felicidade, muito dinheiro, mulheres, fazendo tudo que era bom aos olhos fictícios, mas era mal aos olhos do Senhor. Tem sucesso e ele não. Muito bom aqui. Estava ok, é o que ele desejava, mas não era o momento dele. Então, nem sempre o momento em que o ímpio se encontra é o momento que vai perdurar pela vida. Mas o momento de quem serve ao Senhor, Deus muda o cativeiro, Deus transforma. Quantos exemplos na Bíblia a gente viu? Deus transforma. Deus transforma. Então aqui é um alerta que não devemos comparar a nossa vida com ninguém. Nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai fazer a gente tirar do lugar onde a gente está e transportar para um lugar maior. Deus, confiança, a gente não pode pestanejar na nossa fé. Na Bíblia, vamos começar. Desde Gênesis, lá no início, com os filhos de Adão e Eva. Caim inveja e leva ao crime. Caim mata Abel. Por invejar a oferta que seu irmão fez ao Senhor. E aí a inveja, as consequências da inveja eu vou mostrar nos slides seguintes. Olha o que aconteceu. Todas essas aqui são Gênesis 4, do 3 ao 8. Vai falar da história de Caim e Abel. E era uma oferta ao Senhor, hein? Não era coisa qualquer, não, era uma oferta ao Senhor. Então, aí você mediu qual era a oferta de coração e qual não era a oferta. E qual era a consequência que levou tudo isso. José, seus irmãos. A inveja gera traição e rejeição. Em Gênesis 37:50. Todo mundo sabe aqui da história de José, né? Que foi invejado pelo seu irmão. O seu pai ali amava José, amava todos iguais, mas ele amava mais José, né? Então isso causou inveja ali aos seus irmãos, né? E os seus irmãos, com tanta inveja, tramou contra ele, contra o ungido do Senhor, e no final, no fim das contas, lá, Deus inverteu o cativeiro e ele foi uma bênção, mesmo passando por tudo aquilo que os irmãos passaram através da inveja. Você viu que, e se José tivesse pestanejado na fé? Como que seria a descendência de Jacó? Né? Teria se perdido. Se a gente parar para pensar, na descendência de Jacó, os 12 tribos, no que Jesus. Então, às vezes, o nosso agir hoje compromete a nossa descendência, compromete aquilo que vem após nós. Né? Então, não devemos ser egoístas em nossas atitudes. Número 3. Os irmãos de Moisés invejaram a liderança. Em Números 12, do 1 ao 10. Miriam ficou leprosa, questionou ali a questão do Moisés, porque Moisés, né? Conseguia falar direito, Deus levantou, mas Moisés foi escolhido lá. Foi colocado no lago, viveu lá como rei, mas Deus chamou ele, teve toda aquela passagem. E mesmo assim, olha que os irmãos não deveriam, né? As 12 pragas, tirou o povo do Egito, viu maravilhas, né? Vivenciou a graça da poderosa mão do Senhor. E mesmo assim, o mal da inveja. Eu falo para vocês, ninguém está livre. Não tem inveja, não. Tem que se policiar. Então aqui é a mensagem de alerta. E por que Deus colocou esse tema no coração? Eu estava meditando e tudo levava a essa inveja. Estava meditando uma palavra e Salmo levava a uma passagem que levava. Nossa, Deus está querendo falar que ele tem que falar esse tema aqui para os irmãos. Porque às vezes serve para mim, serve para o irmão. Nossa, é isso mesmo. Então, estudei, separei 7 aqui para nós darmos um passo aí de alerta. Saul
e Davi, a inveja que leva à destruição. Em 1 Samuel 18, 6 a 9. Então, Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não sabe da história, né? Para matar os amalequitas lá, o rei, não matou o rei, pegou o despojo. Samuel falou assim: Deus se irou com você, vai tirar o espírito de você, vai colocar sobre o nome do rei. Colocou sobre Davi, homem segundo o coração do Senhor. E veio Golias, o gigante, que lutou contra os filhos do Senhor. Ele lá com a funda chegou. Quem é esse circuncisos que intentam contra os ungidos do Senhor? E com uma simples pedrinha ele fez o impossível que ninguém queria fazer. E aí Saul morreu de inveja, né? Mas faz parte da história. A rainha Jezabel invejou o domínio de Nabote. Em 1 Reis 21, do 1 ao 16, Jezabel queria a vinha dele, mandou matar e fez tudo que era mal. Não é um bom exemplo, mas é um exemplo para a gente ver o que não se deve fazer, né? Então tem muita inveja ali. Rei Acabe, logo em seguida e tudo mais. Os escribas e os fariseus invejaram a popularidade de Jesus. Então Jesus era sábio, ele não queria aparecer, mas quando Deus falou, agora é a hora do seu chamado para propagar a minha palavra através de você, ele foi como filho propagando. E isso trouxe muita inveja, né? Inveja. E não trouxe inveja só aos fariseus e escribas, trouxe inveja dos discípulos também, né? Em Lucas 22, 24 a 27, ele fala, inveja na busca de posição. E Jesus sempre falava, o nosso reino não é aqui, o nosso reino é lá no céu, lá na morada, né? E não devemos invejar e não devemos querer conquistar tudo aqui que não esteja nos sonhos de Deus para as nossas vidas, né? E é isso. A passagem da Bíblia que fala sobre inveja são essas aqui, são conhecidas dos irmãos. Só dei uma pincelada aqui. Uma próxima. Como questões emocionais influenciam no corpo? No versículo 21 do Salmo 73, ele diz assim: assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Ele ficou tão desgostoso da comparação com o ímpio, que ele acabou ficando com dores físicas, né? E aí trouxe para ele amargura no seu coração, picadas em minhas entranhas, por questões emocionais. Então muitas das vezes a gente fica aflito por uma coisa que vai acontecer pelo dia de amanhã, ou por uma posse que o outro tem, acaba a questão da inveja e acaba isso influenciando no nosso ser. E a gente acaba tendo dores ou questões emocionais que influenciam no nosso corpo. Então, a amargura de coração traz um mal físico para nós. É um alerta. Em Provérbios 17:22 declara que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Enquanto você está alegre, firme e ouvindo a voz do Senhor, alegre com a vida que Ele te deu por todos os momentos, é um bom remédio para você viver. Mas a partir do momento que o seu coração está amargurado e abatido, as suas forças desvanecem. As suas forças desvanecem, você acaba não tendo mais sentido na vida. Eu não tenho, ele tem, por quê? E você acaba tanto questionando a Deus. É aquele hino, questione ou adore.
vida ao corpo, mais a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Está na Bíblia. Temos que estar sempre em paz. A paz vem de onde? A palavra do Senhor. Você está conectado a partir do momento que você deixou de ter paz, alguma coisa está errada. Se policie, respira fundo e fala, opa, alguma coisa errada. E aí você medita com você mesmo aonde está o erro. E aí temos algumas perguntas. O que está te afastando de Deus, né? Um momento para a gente refletir. 3 perguntinhas. O que está dominando você? O trabalho está me dominando. Questões emocionais estão me dominando. O que está estragando a sua vida? O que você acha que está estragando a sua vida? Eu poderia ser assim, mas não sou por assado. Eu poderia fazer isso, mas não faço por aquilo. O que está te afastando de Deus? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu só tenho tempo quando eu vou para a igreja. Está errado, irmão. Você precisa, nem que seja 30 minutos no seu dia, você precisa agradecer ao Senhor, ler a palavra do Senhor, nem que seja um versículo. Aquele versículo vai falar com você o dia todo, e você vai ter fome da palavra do Senhor, porque uma palavra leva a outra. Verdadeiramente bom o Senhor para com os que o servem. O Senhor não nos ampara a gente nunca, Ele não nos ampara. Temos que ter isso em mente. O que está dominando a nossa vida? Isso? Vamos tentar, de todas as formas, desviar desse caminho do mal. O que está estragando a nossa vida? Está estragando isso? Tem que dar um jeito. E o que está te afastando? O pior dos 3 é o te afastar do Senhor. Porque em meio à tribulação, você estando com Deus, Ele vai te dar um direcionamento. A partir do momento que você vê o que está estragando, o que está te dominando e você não está com Deus, você está afadado ao fracasso. Está afadado ao fracasso. Então não titubeie, não pestaneje em pensamentos. Segue o caminho do Senhor. Vamos lá, continuando, no Salmo 73, 22, diz assim: assim me emburreci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Atitude de animal, não racional. Por que ele fala isso? Ele comparou a vida dele com o ímpio. Ele começou a se sentir mal. E começou a ficar com raiva. Começou a murmurar. E começou a ter atitudes irracionais. O homem que serve a Deus, ele não tem atitudes irracionais. Querer bater, querer destruir o outro, não. Deus é amor, Deus é o bom para nossas vidas. A partir do momento que a gente tem atitudes de animal, que são atitudes irracionais sem pensar, é o momento de a gente se policiar. O porquê está acontecendo isso? Está faltando mais de Deus. Mais de Deus nas nossas vidas, mais de Deus. Então a gente tem que procurar. Quem procura o Senhor nunca volta com a mão vazia. Quem procura o Senhor nunca volta com a mão vazia. Em 1 Coríntios 10, 23 afirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Procure o que vai edificar a sua vida, meu irmão. Não vá pelo caminho mais fácil. Não vá. Procure aquilo que vai edificar a sua vida, porque aquilo vai te trazer paz. Nada compra a sua paz. Nada. Nenhum dinheiro no mundo justifica paz. O que é paz? Você está tranquilo. Você não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Amém?
falarei assim: eis que eu venderia a geração dos teus filhos. O que ele quer dizer aqui? Se eu dissesse, falaria assim: eis que eu venderia a geração dos teus filhos. Se ele seguir o exemplo dos ímpios, ele vai falhar. Por quê? Porque o ímpio murmura, o ímpio blasfema contra Deus. O ímpio, ele não se sustenta no Senhor, ele se sustenta nas coisas do mundo que ele tem. Então, se ele tem uma posse e perde, está fadado ao fracasso. Se ele tem um carro e perde, está fadado ao fracasso. Se ele tem uma casa e se perde, está fadado ao fracasso. Já passaram anos confiam em cavalo, no carro, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Assim que nós temos que confiar no Senhor dos Exércitos. Ele mesmo analisando, ele falou: eu quero ter o que o ímpio tem, mas se eu conseguir o que o ímpio tem, eu vou ir contra a palavra do Senhor, eu vou blasfemar, vou murmurar, e aí o Senhor não vai ser mais comigo. No 16, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Então, ele não teve saída. Ele teve que parar para pensar e dirigir-se a si mesmo. Ele viu o que o ímpio tinha, mas viu a vida errante do ímpio. E aí ele se viu sem saída. O homem de Deus se viu sem saída. Aqui nós estamos falando de qualquer um, estamos falando de um levita do Senhor. E a conclusão que ele chegou, quando pensava em entender isto que acontecia com os ímpios, foi para mim muito doloroso, porque ele não achou saída para mudar o que ele estava vivendo. Então ele teve que parar e dirigir-se a si mesmo. Mas nem sempre, quando nós paramos e refletimos sobre o nosso eu, nós vamos encontrar a resposta. Mas como assim? O ser humano nem sempre tem todas as respostas. Então aqui era mais fácil você usar de comparação a vida do outro do que a sua própria vida. Então, porque tem muitos fofoqueiros e chiqueiros na vida dos outros, é mais fácil apontar o próximo do que a si mesmo. Né? Então, não podemos apontar o próximo, porque temos que olhar para o nosso próprio eu. E quando a gente não encontra a resposta em nós mesmos, Provérbios 16:1 diz: do homem são os planos do coração. Você pode precisar ter os seus planos para o seu coração, mas do Senhor vem todas as respostas da vida. Você não tem resposta? O Senhor tem. Busca em Deus que Ele vai responder. Mas como Deus vai me responder? Está na fiação. Você tem um pai para quem recorrer. Você tem que orar, tem que jejuar, fazer o seu propósito, buscar na palavra, e Ele vai responder os desejos do seu coração. Ele vai responder. Pode demorar, mas Ele vai responder. E qual é a conclusão que ele chega? No 17: então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ou seja, o ímpio vai cair, mas aquele que confia e segue o Senhor, não. O título desse salmo é: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Olha o fim deles aqui, ó. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios.
tu os lança em destruição. O Senhor mesmo se encarrega. Então não podemos comparar o momento de prosperidade do ímpio com o momento daquele que serve ao Senhor. Porque às vezes, se a gente quiser seguir, a gente vai escorregar com eles, se corromper. Muitos se corrompem, né? Uma propina daqui, um negócio dali, e aí vai dominando o coração, já daqui a pouco já está servindo mais o Senhor, já está em caminho tortos, se desviou do mal, e aí foi para o caminho meio que sem volta. E aí quando volta no arrependimento de tudo aquilo que sofreu, mas o Senhor veio e falou para ele: olha aí para onde que vai o ímpio, né? Então a gente tem que seguir aí a palavra do Senhor. No 23 diz: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. O Senhor me sustenta pela mão direita, aleluia. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória, aleluia. A glória, o Senhor, Ele sustenta com a sua mão direita, aleluia. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então, de tudo que ele passou, se comparou, passou mal, olhou para ele, viu que não tinha saída, olhou para o Senhor e viu que o Senhor é aquele que sustenta. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então ele caiu em si aqui. A minha carne e o meu coração desfalecerem, mas de Deus é a força do meu coração e da minha porção para sempre. Então a força do nosso coração é o Senhor. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Ou seja, os que se afastam do Senhor vão perecer. Tu tens construído todos aqueles que se desviam de ti. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Então, não se desvie. 28. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. O propósito dele: anunciar todas as obras do Senhor. Esse é o propósito dele, que ele se desviou do caminho, ele se perdeu do propósito. Deus tem propósito para cada um de nós aqui, é propagar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Deus tem um melhor para cada um aqui. Não podemos nos desviar do propósito. Verdadeiramente bom é Deus para Israel, para os que são limpos de coração. Esse é o versículo 1. Porque o Salmo 73 ele não tem fim, ele termina ali, ó. Para anunciar todas as suas obras. Mas a gente vai finalizar com o versículo 1. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ou seja, devemos ser sempre limpos de coração, porque verdadeiramente bom é o Senhor. Aleluia. Bom é o Senhor. No Salmo 136 ele fala 26 vezes que sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez grandes luminares para a sua benignade durar para sempre. Ele fala 26 vezes. Você está aqui
de Deus, que a bondade do Senhor para a sua vida é para sempre, porque Deus é bom a todo tempo. Ah, mas eu desviei, que a bondade de Deus fez você chegar aqui. A bondade do Senhor te livra do mal, a bondade do Senhor faz você caminhar, a bondade do Senhor te traz um novo amanhã. A bondade do Senhor faz você ser humilde e manso de coração. A bondade do Senhor é grande para os seus filhos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por isso que eu falo, o tema foi inspirado na justiça de Deus. O que a gente tem que tirar de lição aqui, no Salmo 73, que em momentos das nossas vidas a gente pode duvidar, pode invejar, pode comparar. E às vezes a gente pode não ter a resposta quando nós olhamos para nós mesmos. Mas quando olhamos para o alto, entregamos nossa vida ao Senhor, certamente essa dúvida, essa inveja, essa comparação vai cair por terra. E Ele vai te dar um novo amanhã. Um amanhã com paz, um amanhã que você confia no Senhor, um amanhã ao qual nós esperamos, um amanhã de glória. Aleluia. E assim, você e a sua descendência e os que o servem serão abençoados através da sua vida. Amém? Então essa é a mensagem do nosso encontro de hoje. Nosso primeiro encontro, recapitulando, foi sobre gratidão. Iniciamos o encontro falando sobre gratidão. Como devemos ser gratos ao Senhor em todo momento de nossas vidas. Porque a gratidão, Ele te livra da murmuração, te livra dos questionamentos, te livra tudo aquilo que é mal, da reclamação, da inveja, tira tudo. Se no momento de sua vida você se encontra nisso, gratidão desfaz tudo isso. Deus é justo em todo o tempo. E nosso segundo e terceiro encontro nós falamos sobre o primeiro amor. Muitas das vezes, assim como ele se desviou do caminho do Senhor, devemos sempre encontrar a volta do nosso primeiro amor, a volta daquele coração aquecido para a obra, para a palavra do Senhor, para que nós possamos propagar mais e mais ter uma conexão maior com Deus. E aqui trago a justiça de Deus, que Ele é justo todo o tempo. Então, para você não se sentir injustiçado, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela vem aos nossos corações para nos fortalecer. Aleluia? Então, só usando aqui de uma comparação, simples. É aqui, ó. Vou fazer demonstrar. Para ficar claro. Nós temos uma bola. Cadê a Bíblia? Nós temos duas coisas físicas aqui. As duas estão cheias de ar. Uma bola e uma bexiga. Eu vou soltar as duas aqui. Qual cai primeiro? O ar que encheu, pense que é a palavra do Senhor. O quanto nós estamos cheios da palavra? Estamos firmes? Ou estamos leves na palavra? Então devemos nos enchermos a cada dia da palavra do Senhor.
Então, eu vou deixar um momento para cada um aqui agora falar o que vocês meditaram no Salmo 73. Quem não meditou, passei aqui exatamente a essência do Salmo 73. Pode falar o que está no seu coração. Esse é o momento para você externar aquilo que você às vezes não tem com quem falar, ou às vezes fala para Deus. Então, é o momento de você compartilhar uns com os outros. E é o momento de nós, irmãos, estarmos unidos e compadecer com o irmão também. Às vezes o irmão passa por uma dificuldade e nem tem com quem falar. Então, você vai falar aqui, nós vamos também orar para cada um dos irmãos aqui, para nós fortalecermos a nossa união, porque o corpo é assim, é formado de membros. E nós somos membros agraciados pelo Senhor. Porque muitos estão aí fora fazendo sei lá o quê. Mas nós estamos aqui escolhendo o melhor do grupo, a melhor proporção. Porque lá na frente, essa palavra aqui que entrou no seu coração pode ser o momento de você propagar para outro irmão. E assim como o salmista, nossa vida tem que ser essa: propagar a palavra do Senhor. Amém? Pastor, estamos com o Senhor. Também deveria contar o Senhor. Amém. Eu não sabia qual era o salmo que o Edson me falou. Eu esqueci, eu não sabia. Mas hoje eu vou saber. Eu comentei a respeito disso aí, a justiça de Deus. Apesar que a justiça de Deus você vai fazendo, pensa que Deus não está fazendo. Pensa que Deus não está somando. Está entendendo? Você vai e vai te dando oportunidade para fazer, você tem livre-arbítrio. Mas a justiça dele não falha. Precisa prestar Deus e sair.
Paulo. Amém. Essa palavra da justiça de Deus, ela vem bem na nossa vida. E a gente pega, eu meditando em um serviço essa palavra, eu lembro lá da infância que a gente ia para jogar bola, e sempre tem aquele molequinho que o pai tem um desejo, melhor, então sempre tem um poder aquisitivo. E a gente sempre, não é sentado com dinheiro, vai salvar aqui, vai comprar isso, a gente sempre invejava aquilo. Quando criança, a igreja até boa, saudável, vamos dizer assim. Mas você vê que ali, na Bíblia dizia, e a gente às vezes ficava se desviando, muitos, infelizmente, a gente vê hoje que a partida, não sei se está sendo próprio, mas partida, às vezes tinha aquela missão de, vamos tomar o dinheiro dele, vamos pegar o dinheiro dele. Eu, graças a Deus, assim, minha mãe e meu pai sempre nos ensinaram o seguinte: isso é possível, sempre por vídeo, mas nunca pegamos nada dos outros. O que é do fulano é fulano, o que é seu é na mão de Deus. Se você vai batalhar, você vai ter. Se você não prosperar, se você não batalhar, não buscar Deus, não é seu, não é para ser seu. Então, a gente sempre não quer dessa forma. Né? Então, muitos hoje, amigos meus hoje estão na graça, foram salvos, outros partiram, mesmo na hora de sair de crime, mas foi embora. Mas essa reflexão, né, que a gente tem ali na Bíblia, na justiça de Deus. Você vê, às vezes as pessoas pensam em fazer o mal para outra pessoa, mas mal ela está sabendo que ela está fazendo mal para ela mesma. Ela está rogando para ela aquela justiça, né, que quer o mal de outra pessoa, mas Deus está livrando às vezes a pessoa e está condenando você por às vezes uma simples palavra. Momento de ódio, como o irmão pôs aqui, né, da bichinha e da bola, a gente está na fé, está ali, mas um tropecinho que a gente dá, estoura, a fé vai embora, a gente vê a nossa ira, vê a nossa raiva, a gente se descontrola e acaba perdendo até a bênção que estava chegando, a porta fechada, devido a um momento de vacilo, um escorregão do nosso pé. Né? A gente tem muito essa palavra de Asaf. Tem muitas passagens mesmo que ele fala da vontade que ele tinha do ímpio, e a gente vê na nossa vida. Muitos, desde pequeno, eu via muitas situações, né, de a gente acabar invejando, ou as pessoas invejar a gente batalhar. Porque assim a gente fala, né, o pessoal vê as pedras que a gente está levando, mas não vê os tomos que a gente leva. Sabe que a gente está ali, fulano trocou o carro, mas não sabe o quanto que ele está sofrendo ali, quanto que ele está batalhando, quantas horas de trabalho ele está fazendo. Né? Então tem tudo isso. A justiça de Deus é tremenda, é verdadeira, né? Como diz no início do versículo, é verdadeiramente que Deus é bom e Ele sempre vai ser. Por mais que a gente erre, por mais que a gente pegue por ele ser humano, a gente só tem que buscar e confiar no Senhor para as outras coisas serem acrescentadas. Que é a minha mensagem para vocês nesta noite. Pai, o Senhor é bom, toda hora, toda hora. Amém. Bom, eu acho que não precisa falar mais nada, mas o que nós podemos entender, baseado nesse salmo que é exato, salmo de 173, muitas vezes é entender o nosso chamado. Saber o motivo que nós estamos aqui. E a palavra do Senhor fala que nos últimos dias o mundo apostatarão da fé. Mas por quê? Entram na presença de Deus, vem buscar Deus, vem para a igreja. Mas muitas vezes vem por causa dos bens materiais. E quando as coisas não ocorrem do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa, do jeito que ele imaginou, aí vira as costas para Deus. Quantos da gente compramos dessa maneira? Esses dias mesmo, nos últimos dias, sexta-feira, eu fui surpreendido por uma ótima pessoa, que é vizinho de
casa, era vizinho de casa, conhecia muito bem. E estava na igreja, ele e a esposa. Passado um tempo, fiquei sabendo que ele tinha saído da igreja, ele e a esposa. Encontrei com ele, conversei com ele, volta para a igreja. Não quis voltar para a igreja. Aí, sexta-feira, fiquei sabendo que ele faleceu. E aí eu conversei com minha irmã e falei assim, eu lembro que ele estava afastado. Será que ele voltou? Ela olhou assim e falou assim, eu vi uma publicação da esposa dele no Facebook, em que ela dizia assim, que Deus e os orixás te recebam. É doloroso quando a pessoa ela entra para a igreja, ela vem para a igreja, ela vem para a presença de Deus, almejando os bens materiais dessa terra. Sabendo que a palavra diz que os bens materiais dessa terra, ela se acaba. É como ferrugem, e quando a ferrugem vem, consome, acaba. Mas aquilo que ele tem para mim e para você é eterno, é duradouro, é para a vida toda. Asaf, em alguns momentos da vida dele, ele se esqueceu de atentar a isso. Que Deus não chamou ele para olhar para as coisas do mundo, mas para olhar para Deus. Então, o que vai determinar as nossas ações na presença de Deus é saber o nosso propósito diante dele. Qual o propósito que ele tem na minha e na tua vida? Ele não nos chamou para continuar olhando o mundo, mas ele nos chamou para continuar olhando para ele. Enquanto nós estivermos olhando para ele, independente da situação que nós estivermos passando, ele promete que vai estar conosco, segurando as nossas mãos. Então, nós temos que firmar a nossa fé no Senhor, sabendo, glória a Deus, aleluia, que Ele é galardoador daquele que busca. O fato de nós estarmos aqui, muitas vezes, a situação que rege ao nosso redor, muitas vezes não muda, mas nós sabemos que tudo que nós fazemos para Deus tem uma recompensa. E a recompensa não vai vir aqui. Eu creio, eu desejo Deus que ela não venha aqui a recompensa. Porque a recompensa está aqui na terra, ela se acaba. Almejamos sim a glória de Deus, ter um carro, ter uma casa, mas o nosso propósito mesmo verdadeiro no nosso coração é lá, é Ele. Se Deus não der, eu quero é Ele. Se nada acontecer aqui, eu quero é Deus. Porque Ele, glória a Deus, aleluia, tem galardão para as nossas vidas. Está preparado naquele grande dia. Amém? Agradeço a oportunidade de estar falando da bênção do nosso Senhor. Aleluia! Só as irmãs não passam, Senhor Jesus. Amém. Como eu tenho puxado como tenho dito, essa palavra vai falar bastante comigo, até por conta dos últimos dias, né, que já me vem a lembrar desde a minha infância, né, que o irmão Paulo falou, às vezes a gente cresce com pessoas amigas, que às vezes estão com uma condição a mais, e às vezes a gente também não, e a gente vai indo. Eu lembro que quando eu era mais novo, meus pais sempre. Meu pai foi sempre pela misericórdia do Senhor, né? Sempre procurou aquilo que chegasse mais fácil para ele. Mas ele não veria no fundo que havia consequências, que no final haveria consequências. Né? E até antes dele falecer, ele acabou provando isso. Né? E eu vejo que quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, foi exatamente isso, para poder buscar os prazeres momentâneos. Aquilo que eu queria que seria bom aos meus olhos. E conforme passava o tempo, eu deixei me levar pelas coisas do mundo, e queria buscar aquilo que o mundo poderia me oferecer, né? Que seria bem materiais, e tudo isso queria ser aquilo que eu não poderia ter, queria ter aquilo que eu não poderia ter. Acabei errado, fiz coisas que não agradavam ao Senhor, mas no fundo, o Espírito Santo sempre tocava no meu coração. Por mais que eu estava afastado,
Só que às vezes a gente está numa rebeldia tão grande, que a gente não liga para isso. A gente acha que nós somos donos de nós mesmos. Que a gente não da nossa própria vida, que eu vou fazer desse jeito, ninguém manda em mim, pronto, acabou. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. A gente entra a gente foca tanto nas coisas do mundo, que a gente se deixa levar pelo inimigo e o inimigo coloca uma venda aos nossos olhos. E a gente não consegue enxergar mais nada, não dá mais valor a nada, e somente buscar aquilo que nos atrai. Aquilo que a gente gostaria de ter e aquilo que nós almejamos. Só que nós nunca pensamos na nossa consequência. E na minha vida também foi assim. E eu lembro ao Senhor que naquele tempo o Senhor foi me dando corda. Foi me avisando. Uma semana antes eu lembro que eu sonhei que eu vi ali, nitidamente naquele sonho, um grande livramento, mas como eu me achava cheio de si, vamos dizer assim, né? Então eu não dei atenção. Até falei com a minha criança, ela sonhei que ela já nos caminhos do Senhor já há muito tempo, ela falou, vigia, toma cuidado, Deus está te alertando, volta para os caminhos do Senhor. Filho, não vai mudar nada não. Passou uma semana e aconteceu praticamente do jeitinho que eu sonhei. Eu lembro a fisionomia do rapaz, lembro tudo aquilo ali, e pela misericórdia do Senhor, eu apenas fui alvejado, vamos dizer assim, uma vez, que a outra cara já se mandou um ponto. E no sonho eu sentia queimando da mesma forma, queimando nas minhas costas. E naquele momento eu lembrei daquele sonho, porque eu vi a fisionomia do rapaz. E quando chegou aquele momento que o Senhor foi dando corda, foi ali que o Senhor falou, chega, basta. E ele foi que ele puxou, ele falou, é a última vez que eu te dou o grande livramento. Ou você vem pela minha presença e muda, ou você vai descer a sepultura. E foi ali através do Senhor que o Senhor fez um trabalho na minha vida que eu enxergava. Eu comecei a dar valor às coisas mínimas, comecei a dar valor à minha família, aquilo que talvez eu jogava fora, não dava valor, eu comecei a dar valor. E aí começou o trabalhar de Deus. E conforme o passar do tempo, Deus, Ele vai nos dando aquilo, não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E muitas das vezes eu confesso aos irmãos que,
eu te dou bem material, eu te dou os seus bem materiais, aquilo que você sonha, para glorificar a mim e para fazer na sua vida aquilo que os outros acham que seria impossível. Mas não para você se apegar e botar o seu coração. Porque isso daí fica, isso passa. Mas aquilo que eu tenho preparado para você, lá no céu é muito maior, não há que se comparar. E eu falo, Senhor, é verdade. E eu não consegui enxergar aquilo que o Senhor estava me dando no livramento lá na frente. Conforme o passar do tempo, o Senhor veio me mostrar o porquê de tudo isso que tem acontecido. De tudo isso que tem acontecido. E o Senhor me mostrou. Não é, eu comprei a moto na intenção de viajar. O Senhor falou que não era para mim viajar. Porque grande era o livramento que o Senhor estava me dando na minha estrada interior. E eu falei, amém, glória a Deus. Inclusive no dia que meu avô faleceu, eu fui levar minha moto na Honda 9 horas da manhã, 9 e pouco, para fazer uma revistoria que não tinha dado certo numa outra peça. E quando foi no horário da tarde, meu avô faleceu. Eu, com a minha cabeça que eu tivesse, o meu pensamento primeiro foi a moto. Eu, com a cabeça quente, não tinha como pensar. Então, na palavra, a gente faz as coisas na afobação. Eu ia fazer o quê? Pegar a moto, não vou para o interior. E no meio desse caminho poderia ter acontecido um algo e nem poderia estar aqui. Então, eu paro com isso hoje e falo, Senhor, glória a Deus. Tudo que seja que venha acontecido na minha vida, eu creio que na tua palavra nada acontece sem a permissão do Senhor. Tanto seja um algo bom ou um algo ruim. Mas não que leve a nossa morte. Porque aqui me fala, o Senhor coloca o pé na frente para nós tropeçarmos, para não cairmos num abismo lá na frente. E muitas das vezes eu não reconhecia isso. E hoje eu glorifico o Senhor por isso. Fui rebelde, muitas vezes eu fui rebelde. Cometi erros, cometi muitos erros. Diante até as minhas férias que eu falo, Senhor, tem misericórdia. Acho que até no domingo, quando eu falei aqui, eu até falou para mim, falou, nossa, Jorge, deve ter uma coisa que deve ter pensado, você até me está pedindo, eu falei, que é isso? Misericórdia está repreendido. Entendeu? Mas, são coisas que nem eu falo. A gente tem que se afirmar cada vez mais na palavra do Senhor, porque se cada dia mais a gente se afasta do coração certo, o inimigo vai jogando coisas. E se a gente não vigiar, quando a gente vai ver tão escrito. E foi isso que aconteceu comigo durante as minhas férias. Eu não vigiei. Quanto eu buscava, o inimigo atacava 2 vezes mais. E longe da esposa, isso e aquilo. E eu falo assim, eu falo, meu, busca daí que misericórdia. Eu me acomodei. E durante a última semana, agora, quando eu voltei, eu pequei novamente. Então, mas o Espírito Santo incomoda e fala, não importa, você errou, vai haver consequências. Ninguém está sujeito a isso, vai haver consequências. Eu falo, Senhor, automaticamente eu reconheci. Mas eu busco ao Senhor, eu falo, Pai, me perdoa e faço o novo na minha vida, porque eu não quero mais isso na minha vida. Enquanto cada vez mais a gente se afasta, fica frio na presença do Senhor, mas nós damos brecha para o inimigo e vamos deixando as outras coisas do mundo tomar conta. Aí, a raiva, qualquer coisinha já se estressando, já ficamos explosivos, já queremos pensar de uma outra forma, e não é isso que o Senhor tem falado para nós.
Outra pessoa, uma paz do Senhor, amém? Aqui, como foi dito já sobre o Salmo 73, né? Que é o tema de hoje. Então, Deus para com Israel, né? Para com os limpos de coração, né? Contamine meus pés, né? Que se desviaram um pouco, faltou, para que escorregassem nos meus passos, né? Então, diante dessa palavra, aqui todo mundo com seus testemunhos, né? Porque aqui quem é que não passou, né? Por uma situação adversa na nossa vida e às vezes realmente a gente dá um deslize, né? A gente pensa às vezes em sair da presença do Senhor, pensa em ouvir mais para a igreja, né? Então, quer dizer, as formas são diferentes, os nossos pensamentos são diferentes, as situações são diferenciadas, mas cada um de nós temos um propósito, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E muitas das vezes a gente deixa se abalar por um motivo, por outro, de saúde, ou questões financeiras, né? Ou outras situações. Cada um tem uma situação do seu porquê, né? Na nossa vida. Eu mesmo, diante da pandemia para cá, venho passando por um procedimento meio estranho, né? Então eu fico pensando, eu falo, nossa, cada situação, outra vez eu fiquei parado 6 meses, agora no final do ano, eu comecei em outubro, novembro, dezembro e janeiro, praticamente parado de novo. Agora, quando foi esse dia, mais um dia parado no hospital. Mas não é só isso, também eu estou dizendo isso aí como um exemplo, né? Mas eu estou dizendo, diante de tudo, das outras situações, tem hora que a gente fica pensando por quê, né? O que está acontecendo na vida dele? Então, muitas das vezes, a gente deixa se levar, onde a gente se dá o deslize, né? E a gente acaba partindo para o outro lado, não querendo fazer para a igreja, né? Ficando chateado às vezes. Eu, pelo menos, diante das situações diversas, principalmente em questão de saúde, eu, graças a Deus, toda vez que eu entrei dentro do hospital, eu sempre falei na minha esposa, tudo é a permissão de Deus. Então eu sempre tive essa segurança que eu entro no hospital, eu vou sair da forma que Deus quiser. Agora, a forma que Deus quiser não é a forma que eu quero, e nem que a minha família quer, né? Nem sempre é o que queremos, mas é o que Deus tem para nós. Então nós temos que agradecer por tudo. Lá em casa eu costumo dizer que se eu estiver dentro de um caixão, eu estou contente. Se eu estiver em cima do leito, vamos supor, vegetando, pode saber que eu estou triste, porque é terrível certas situações. Mas, com tudo isso, não só essas situações, até tem hora que eu penso assim, né? Será que Deus quer mostrar para mim alguma coisa? Será que Deus quer mostrar para a minha família alguma coisa? Que nem sempre é para nós que Ele quer mostrar. Às vezes, através da situação que passamos, está querendo mostrar algo para alguém, né? Então, e de acordo com determinadas situações, outras pessoas vendo, vai ser exemplo, né? O que você está passando? Ele às vezes está passando por situações menores do que a sua, né? Menor do que a sua, mas é melhor para você, para ele, né? Às vezes para ele é maior do que a sua, e vice-versa. Então, a gente tem aquele momento que a gente pode realmente. Isso aí eu falo por questão já de experiência da minha vida, que eu me afastei do caminho do Senhor aqui e vou falar para vocês. Não está sendo fácil para voltar, para ficar na igreja até hoje. Eu estou tentando, eu estou vindo, tá? Mas não quer dizer que está fácil para ninguém. Se eu falar, eu estou mentindo. Então, por isso que eu falo. Eu vou falar, eu quase dei um deslize, né? É melhor você quase ter, que você quase deu um deslize do que você dá o deslize. Porque para você voltar para os caminhos do Senhor e se afirmar igual você era antes, que eu adorava a igreja, adorava estar aqui,
meu pensamento estava aqui. Eu não estava lá, estava aqui, eu queria estar aqui. Então teve época aí que eu estava na divisa do Rio de Janeiro, com a minha família, passeando, e aí um dia, a gente ficou lá, não sei se foi um dia, 2, mas a vontade de estar aqui era tão grande, que eu falei assim, poxa, mas já ficamos bastante tempo aqui, né? Vamos fazer o seguinte, a gente deixa o dia inteiro. Mas a vontade de sair lá, vir para cá, era tão grande que eu falava, dá tempo aí no céu, eu tenho que pegar um hoje. Olha a vontade de estar dele. Saiu do Rio de Janeiro para vir para cá, para pegar o culto, sendo que você podia aproveitar lá os momentos, né? Com as filhas e tudo, mas era maravilhoso. Entendeu? Então é uma situação que, às vezes, infelizmente, a gente deixa cometer esses deslizes, né? E aí a gente começa, depois que a gente começa, não falo gente, nesse momento, eu estou falando de mim, né? Mas cada um de nós passa por situações diferentes. Então eu me sinto dessa forma, eu não me sinto forte, me sinto muito fraco, né? Estou tentando, sou sincero dele, estou tentando, e hoje eu posso confessar, agradeço o Everton pelo convite que ele me fez. Vou confessar para você que hoje não era para estar aqui, não por motivo de nada, é simplesmente a falta de vontade de estar aqui. Mas perante a Deus, eu posso até falar, mentir, né? Mas eu não gosto de mentir, até mesmo o pastor fala que eu sou carne de pau, mas eu não venho no culto, ele fala assim, não, eu não vi, eu não quis. Né? Então eu costumo falar assim, não adianta. Eu vou falar para ele que eu não vim porque eu tive um problema, eu não falo que eu tive um problema. Eu sou assim, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. Eu não vim porque eu não quis. É igual hoje. Hoje não era para mim estar aqui. Mas quando eu vou ver com o irmão, eu acabei vindo, né? Mas eu falei, hoje eu não vou para a igreja hoje. Aí, quando foi logo, ele mandou. Quando eu pensei, ele mandou. Eu falei, poxa, ele conhece uma coisa, né? Não, então, eu falei, não, loucura. Aí até eu falei com ele, olha, aqui eu estarei aí, né? Mas você vê como é que é as coisas, né? A gente às vezes pensa e Deus trabalha de forma diferente. Então ele pode usar o meu testemunho, o testemunho do irmão, do outro irmão, de cada um de nós, mulheres, o pastor, né? Então é como o Everton sempre fala, que às vezes a gente aqui vamos nos comunicar um para com o outro, para que nós possamos saber como é que está a vida do outro, às vezes a gente não tem com quem conversar, né? Então nós não falamos determinadas coisas, às vezes chega aqui, o irmão se sente livre de falar, de se abrir, abrir o coração, conversar, né? E às vezes isso você não faz nem na sua casa, na sua família, mas você está aqui, você está falando, está com Deus aqui, os irmãos, né? Aqui, às vezes a pessoa já vai dando o seu testemunho e já vai abrir a mente do outro irmão, né? Então eu acredito que a vida é assim. E Deus está aí, graças a Deus, nunca me desamparou em todas as situações para mim na minha vida, por mais difícil que ela foi, eu sempre tive vontade de Deus. Independente até se eu deslize, se eu me afastei ou não, eu nunca culpei Deus pelas minhas situações, nem pela minha saúde. Porque tem coisas que acontecem, não adianta, vai acontecer comigo, com você, com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos. Então nós temos que aceitar. Eu costumo falar para os amigos, para a família, eu vou falar assim, tudo nessa vida passa. Né? Momento bom, momento ruim, a vida passa. Então a vida é assim. Então eu prefiro pensar dessa forma. Né? E aí para frente a gente vai se esforçando. Eu estou me esforçando, embora eu acredito que o mais dos irmãos estou bem fraquinho, né? E por questão da palavra também, que nem o Everton falou, que a gente conversa falou que a gente tinha uma meia hora, até dentro de pelo menos um versículo. Eu sou um que fala a verdade, eu falo no meu livro. Eu falo no livro. Se eu falar que eu leio, eu estou mentindo, não falo no livro. Às vezes eu tenho vontade. Pego a Bíblia sempre, mas não consigo. Eu pego, às vezes eu leio, até a Vera às vezes vê lá, eu vou lá na cozinha, sempre lá, tem dia que eu não consigo ler alguma coisa, tem dia que eu não consigo nem ler nada. Mas eu tenho, mas
minha mente, né? Entendeu? E que eu possa estar conseguindo me esforçar muito mais do que Deus puder fazer na minha vida, né? E na vida de cada um de nós, né? Tá bom? Eu agradeço a oportunidade de nós mesmos também. Sou novo aqui. É que a gente já vai fazer o apelo, meu voto, para você aceitar Jesus. Amém. Mas o Senhor Deus aconteceu um dia comigo. Lá no cara, numa meirinha pequena, ele teve misericórdia e me recebeu de volta. A minha justiça dele. E ele falou sobre bater o carro. Muitas das vezes Deus dá uma bênção para a gente e a gente não usa na igreja. Você pega o carro, vai passear, você pega o carro, você vai para onde, você vai para trás, o pessoal todo vai para trás, quando você quiser. E não vemos para a igreja. Quando viemos também, você viu o irmão ali capengando na perna, por isso que tinha que levar o irmão na ponta do ônibus. Por isso que muitas das vezes acontece, é justiça de Deus, não é verdade? A irmã que reclamou, né? Mas eu não vejo a irmã aqui na igreja, e eu também não vejo isso me vendo na igreja, eu vejo uma coisa que é. Então, os dois, meu pai. Aí, falando sobre a justiça de Deus, né? Esses dias eu estava em casa e minha filha foi para o hospital e ela não tem convênio, vai pegar um convênio para uma luta. Aí eu perguntei para você, não tem a justiça de Deus. Olha para mim, eu tenho igreja. Ficou um dia no hospital e não tinha conseguido tomar remédio, porque tiraram do hospital. Aí tem que correr do hospital para o outro, tem que ficar tomar remédio e voltar, não pode ser internado. E ficou em casa com dor. Eu falei, corre para a igreja, vai buscar o Senhor. Ele construiu isso em casa com dor, para o problema meu, com a pandemia. E ontem ela, com o namorado, correram para a igreja. Aí você fala sobre justiça de Deus. Se a gente não se propõe a ir para a igreja, eu estou dizendo sobre a minha família. Se a gente não se propõe a buscar a Deus, você quer que Deus seja justo contigo, que jeito? Se você não busca, você não mostra, não faz nada. É o meu caso, a minha família, estou julgando ninguém, minha filha fez aniversário no mês passado e tinha culto no domingo. Nunca vem no domingo, né? Quando vem, não, pai, se eu vou no sítio, eu vou para a igreja. Eu preciso pedir perdão para Deus. Ou no livro, estar aqui, às vezes fico nervoso no trabalho, xingo um monte de vagabundo lá, e preciso da igreja pedir perdão. Vai vocês que eu fico por aqui. Eu vou para a igreja. Estou no sítio e eu fico para a igreja. Então, eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Eu tenho muito o que falar, né? Porque é a primeira vez. Muito obrigado. É isso aí, irmão Walter. Vamos fazer o apelo. Quer aceitar Jesus? Tá certo. Mas o intuito do encontro é esse, tá? Para a gente ter um crescimento aí espiritual, pessoal, e saber que cada um pode contar com cada um, porque nós somos irmãos em Cristo. Espero que tenha sido proveitoso para o irmão Walter pela primeira vez, né? Falei, irmão Walter não escapa. O cara estava passando no shopping lá, falei, ô irmão Walter, eu sábado não tem encontro, irmão. Eu passei assim, falei, isso aqui. Não, irmão Walter, vem aqui. Mas é o que o irmão Gilberto falou. Foi uma passagem aqui, né? Asaf se desviou, mas foi quase. Muitas vezes a gente está no quase, mas é aí que o Senhor vem, através do irmão, e fala assim: vamos lá adorar o Senhor, vamos lá. Às vezes é aquela palavra que faltava ali, aquele incentivo para você dar aquele passo e não se desviar do caminho do Senhor. E eu agradeço muito, irmão, pelo irmão ter aceitado o convite, mandei para todos os irmãos, na mesma hora, para cada um. Vamos falar, não estou trabalhando, outros estão doentes, outros. Amém, irmão. O importante é ter feito o convite para vocês. E quem era para estar aqui, está aqui. E que essa palavra entre no coração de vocês, se propague, não é fácil.
Falo para vocês que não é fácil. Igual o Gilberto falou, aqueles que se desviam do caminho para voltar, né? E o mais importante é você reconhecer a sua sinceridade, meu Gilberto, é isso. Olha, não tenta mentir, que é um caminho totalmente. A gente já falou aqui também sobre mentira. A mentira vai te levar para um caminho que não é de Deus, né? Se for pegar o termo mentira na Bíblia, a gente vai ter vários caminhos. E todos levaram um caminho tortuoso. Até Davi teve os maiores pecados, se jogou aos pés do Senhor e pediu perdão, né? Pagou pelo erro. Todo mundo vai errar, vai pagar. Mas se ficou com a consciência tranquila, né? Então, às vezes, o Bruno falou assim: eu estou irado, mas é isso. Você no mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, você também vai vencer. Mas vence pela fé, está ali na criação. Amém? Ia fazer uma dinâmica aqui, mas aí tem que ver se os irmãos vão querer. Ó, da outra vez você se safou, hein? Da outra vez você se safou, viu? Ó, vamos fazer uma coisa rápida, uma coisa simples. A gente vai fazer uma fila aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar os livros da Bíblia na ordem até Apocalipse. Quem for errando vai fila a fila. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos. Você vai começar. O começo é sempre mais fácil, né? Vamos lá? Aí a gente já esquenta ali as coxinhas, os quilos, os risórios e vamos nessa. Amém? Vamos. Vambora.